E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa última atividade antes das férias e vamos finalizar com muita alegria. Eu trouxe aqui para vocês hoje os textos injuntivos em língua portuguesa. Nós já havíamos trabalhado na atividade passada e hoje vamos dar continuidade para fixar a aprendizagem, certo? Então, pessoal, nós vimos nas semanas anteriores alguns tipos de textos injuntivos, principalmente a regra de jogo, certo? E dá para aprender muita coisa com isso. Então, vamos responder essas questões para nós relembrarmos esse tipo de texto. Aqui na número 1, quando usamos uma regra de jogo? Pensem aí, quando que vocês usam uma regra de jogo? E por que ela é importante? Será que sem regras nós conseguimos jogar certinho? Será que a gente consegue atingir o objetivo do jogo? É de se pensar, né? E a número 3, se observarmos a estrutura desse texto, ele é dividido de que forma? Peguem aí algum jogo que vocês têm em casa, ou pode pesquisar na internet. Observem a estrutura desse texto, das regras do jogo. Como que nós dividimos as regras do jogo? Ele tem título? Como que é esse título? Tem o material que vocês vão jogar? Tem instruções? Como que é? E a escrita? Ele traz algumas ações, não traz? Parece que são umas ações que ele está mandando vocês fazerem, não parece? Então, peguem a regra do jogo e analisem ela. Pensem sobre isso que eu falei. Agora, vocês vão ler com atenção os textos aqui abaixo, identificar nessa tabela aqui, ó, tabela de identificação, o que eles possuem em comum. E aí nós vamos pintar de amarelo aqui os retângulos que você observou que tem em todos os textos. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o texto 1. Regras do PIF. PIF, olha aqui, como vocês podem perceber, é esse jogo com baralhos, tá? Aqui abaixo, nós temos o texto 2, o jogo do nunca 10. Temos aqui o texto 3, que é a brincadeira da batata quente. E temos aqui o texto 4, que é o dominó, a regra do jogo dominó. Então, leiam com bastante atenção esses 4 textos e aí vocês vão identificar o que eles têm em comum. Vamos ver aqui na tabela. Nome do jogo. Todos os textos apresentaram o nome do jogo? Se os 4 textos apresentaram o nome do jogo, você vai pintar essa coluninha aqui de amarelo, tá? Agora aqui, os 4 textos possuem um fato? Será que tem fato? Fato não é notícia? Agora aqui, traz o material para uso no jogo. Os 4 textos trouxeram o material necessário para jogar? Se os 4 trouxeram, pintem de amarelo. Agora, se foi 2 textos ou só 3 textos que trouxe, então não pintem, tem que ser os 4 textos que trouxeram isso, tá? Possuem opinião do autor? Regra de jogo tem opinião? Tem onomatopeias, ou seja, representação dos sons. Por exemplo, a gente sabe que o som da vaca é mu. Tem escrito esses sons assim? E aqui tem por objetivo ensinar, instruir a fazer algo. Esses 4 textos ensinam vocês a fazer alguma coisa? A jogar, por exemplo? Será? Então, pessoal, analisem essa tabela e os textos para saber o que eles têm em comum. Vamos analisar aqui o resto.
Tem balões e fala dos personagens? Será que estamos falando em história em quadrinhos? Tem perguntas e respostas como na entrevista? Mostra o número de participantes. Opa, será que jogos trazem número de participantes? Ensinam como realizar o jogo. Será? Ao final, sempre trazem quem será o vencedor. E trazem a representação dos movimentos com linhas. Analisem esses 4 textos e pintem somente aquilo que os 4 trazem em comum, certo? Seguindo aqui, vamos responder algumas perguntinhas sobre esses jogos. Agora que percebemos as características desses textos, conta pra Pro, qual desses jogos, dessas brincadeiras você já jogou e qual você ficou curioso para jogar? Comenta aqui na resposta. E a número 6. Que tal realizarmos uma pesquisa sobre os textos instrucionais para descobrirmos um pouquinho mais? Pesquise no dicionário ou na internet o significado da palavra instruir e escreva abaixo os significados que você encontrou, tá? Então, pessoal, ou internet ou dicionário, o que vocês tiverem disponível em casa, vamos pesquisar essa palavra, instruir. Porque já que os nossos textos chamam instrucionais, né? Faz sentido, né? A gente pesquisar essa palavrinha. E 7. Com base na sua pesquisa, responda. Para que esses textos servem? Durante a minha pesquisa sobre os textos instrucionais, encontrei várias fontes e também diferentes informações. Além da sua função, da sua finalidade, também encontrei textos que fazem parte desse grupo. Observe a imagem abaixo. Olha aqui. Nós temos várias imagens que são os tipos de texto instrucionais. Vocês vão perceber que os textos instrucionais vêm de várias formas, servem para várias coisas. Aqui na questão número 8, você consegue perceber pelas imagens aqui quais textos são? Escreva-os abaixo. Então, esta imagenzinha aqui, o que te lembra? E essa daqui, quando você tem que montar algum aparelho, algum eletrodoméstico, enfim. E esses daqui, que tem tabuleiros? Que tipo de texto será que é esse? E esse daqui que tem um mapa? Olha. Então, pessoal, observem bem e me digam. Que textos são esses que aparecem aqui nas figuras? Tenho certeza que vocês vão conseguir identificar a maioria. Agora, nós veremos outros textos desse tipo. Temos aqui uma receita de canjica para a festa junina. Que delícia! Aqui vocês observam que tem os ingredientes e aqui nós temos, como fazer. Leiam com bastante atenção. Aqui nós temos outra receita, que é do macarrão instantâneo. E aqui nós temos, uma campanha de combate ao Aedes aegypti. Observem esses 3 textos e vamos responder essas questões. O que esses 3 textos têm em comum? Será que dá para encontrar alguma coisa aqui que eles têm em comum? Será que eles não nos ensinam o que devemos fazer? Quais pistas levaram vocês a concluir isso? O que vocês perceberam nos textos que levou vocês a pensar dessa forma?
do que eles têm em comum. E agora, que tal nós brincarmos um pouquinho? Vocês irão participar do desafio da frase maluca. Nossa! Leia algumas frases abaixo, uma por vez. Vou ler com vocês, ó. Pique a banana e descasque-a. Tire o caroço e corte a manga ao meio. Bata o ovo e retire a gema. Beba gelado e coloque na geladeira. Corte o tomate em rodelas e depois lave. Meu Deus, que estranho. Será que você consegue entender o porquê dessa brincadeira ser considerada uma frase maluca? Por que vocês acham que é uma frase maluca? Então, vamos analisar. O que vocês perceberam de estranho nessas frases? Seria possível realizar essas ações nas frases malucas? Por exemplo, cortar o tomate e depois lavar ele? Será que é possível fazer isso? O que essas frases mandaram? Por quê? Quantas ações nós temos em cada frase? Vamos grifar e organizar aqui nessas linhas? Então, é o seguinte, vocês vão aqui na letrinha C voltar lá na frase e vamos grifar as ações. Aquilo que manda a gente fazer. Por exemplo, pique a banana e descasquear. A gente não tem a ação de picar e descascar. Então, o correto não seria primeiro a gente descascar a banana e depois picar? Então, vocês vão escrever como se vocês estivessem instruindo alguém. Então, primeiramente, descasque a banana e pique-a. Certo, pessoal? Aqui, então, vocês têm que grifar essas ações, o que está mandando vocês fazerem, e a gente tem que inverter, porque senão vai ficar a frase maluca ainda, né? Por exemplo, aqui, ó. Tire o caroço, tire. Está mandando vocês tirarem o caroço. E corte a manga ao meio. Então, a ação aqui seria tirar o caroço e cortar a manga. Mas dá pra gente tirar o caroço primeiro sem cortar a manga? Tá estranho, não tá? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Corte a manga ao meio e tire o caroço. Faz mais sentido, não faz? Então, vocês vão fazer isso que a professora deu de exemplo nessas outras frases também, tá? Então, vamos organizar elas para que fiquem certas, sem ser frase maluca. E aí, pessoal, vocês já viram esses tipos de frases escritas em qual texto? Que tá mandando vocês fazerem alguma coisa. Vocês viram em que tipo de texto? E qual a importância de organizar as ações na ordem em que elas devem ocorrer? Por que nós precisamos escrever corretamente essas ações? Na ordem que elas devem acontecer? Vai dar certo, por exemplo, uma receita, se a gente tentar tirar um caroço de uma manga antes de cortar? Eu acho que não dá certo, né? Então, pensem aí, por que é importante a gente organizar essas ações da maneira que elas têm que acontecer? E escrevam aqui para a Pro. Agora aqui, para saber mais, assista um vídeo com a mesma temática. Olha aqui, tem uma foto de brigadeiros, que delícia! Se vocês fizerem esta receita aqui, que está lá no YouTube, tirem foto, gravem um vídeo e mostrem para a professora, vai ser bem legal. E essa receita eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ela nem vai no fogo, ela é facinho de fazer. E vamos falar um pouco de receitas culinárias. As receitas culinárias têm título? Onde que elas estão localizadas? Onde será que fica o título das receitas? Para iniciar a elaboração de uma receita, o que nós precisamos ter à disposição?
Então, para a gente escrever uma receita, o que a gente precisa ter primeiro? A gente não precisa saber o que nós vamos usar? Como que é o nome disso? Falando sobre os ingredientes, como eles são apresentados na receita da canjica, essa daqui de cima que nós lemos. Como que esses ingredientes estão representados? A gente não tem aqui o desenho e a quantidade e o que é. Então, vocês vão escrever aqui como eles estão sendo apresentados na receita da canjica, certo? Na letrinha C. Basta ter os ingredientes certos para conseguirmos realizar corretamente a receita? Por quê? Para nós fazermos uma receita, se a pessoa só nos der os ingredientes, a gente consegue fazer ela certinho? O que nós precisamos? Além dos ingredientes, nós não precisamos do modo de preparo, como fazer? Porque senão, se a gente mistura uma coisa com a outra, pode ser que esteja errado, não é? Então, além dos ingredientes, nós precisamos saber como fazer essa receita, não é? E pensando na receita, quais palavras representam uma ordem? Quais palavrinhas vocês viram lá que representam uma ordem? Não são aquelas que indicam uma ação, o que você deve fazer? Então, pensem aí, ó. Essas palavrinhas que representam uma ordem são aquelas que mandam vocês fazerem uma ação. Essas palavrinhas nada mais são do que os verbos, tá, pessoal? Por exemplo, andar. Andar é um verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. Se eu mandar vocês indicar uma ordem com a palavra andar, eu falo para vocês, ande. Perceberam? Essas palavras que apresentam uma ordem, elas ficam geralmente em qual parte da receita? Nós não vimos que a receita tem um nome, tem os ingredientes, tem um modo de preparo? Essas palavrinhas que representam as ações, uma ordem para vocês fazerem, ficam em qual partezinha da receita? E o que as receitas têm em comum com os textos que nós já estudamos antes? Com as regras do jogo, com os outros textos instrucionais. O que elas têm em comum? Elas estão nos ensinando a fazer alguma coisa, não estão? Não tem essas palavrinhas que indicam uma ordem, uma ação. Então, pensem em aquilo que nós já estudamos e escrevam aqui para a professora o que esses textos todos têm em comum. Podemos encontrar as receitas de diferentes formas. Nas embalagens de produtos, só com imagens ilustrativas, nas formas orais e escritas. Mas o que não podemos deixar de perceber nesses textos é a clareza das instruções dadas para que o outro consiga realizar com êxito o prato sugerido. Então, vocês vão ver que as receitas nós encontramos muito em embalagem dos produtos. Às vezes só tem figuras igual a receita da canjica, que veio figura e texto. De forma oral, aqueles programas de receita que nós vemos na televisão, na internet, e as receitas escritas, que quando nós pesquisamos nos sites nós achamos, e também naqueles livros da vovó, que ela escrevia receitas. E aí, o que é importante nós percebermos? Que esses textos precisam ser bem claros nas suas instruções para que a gente consiga entender o que fazer para dar certo, não é? Se for uma coisa muito bagunçada, a gente não vai saber. Então, esses textos têm que ser bem objetivos, certo? E aqui tem uma proposta muito legal para vocês. Agora é a sua vez de instruir. Vocês vão escolher uma dessas duas propostas e enviar para a professora. Pode escolher ou a 1 ou a proposta 2. Na proposta 1,
é o seguinte: qual receita que a sua mãe prepara que é a sua preferida? Grave um vídeo ensinando como se faz essa receita, tá? E não se esqueça aquelas palavras que indicam ordem. Por exemplo, vocês gostam, por exemplo, de um bolo de cenoura. Tragam os ingredientes e aí não se esqueçam do passo a passo de falar como se estivesse dando uma ordem. Coloque a farinha em uma tigela. Misture os ovos. Certo, pessoal? Então, não se esqueçam dessas ações, dessas palavrinhas que indicam uma ordem. E a proposta 2. Se vocês não quiserem gravar um vídeo da receita preferida, vocês podem escrever na folha pautada que a Pro está mandando as regras de uma brincadeira que você gosta muito e enviar junto com a sua atividade, certo? E aí, sempre voltem aos textos anteriores para vocês relembrarem as características desse tipo de texto. Tem que ter um título, tem que ter como brincar, as regras, o número de participantes, tá? O material que vocês vão utilizar. E não se esqueçam as palavras que indicam ordem. Então, por exemplo, você quer brincar de forca. Então, desenhe um palitinho que representa a forca. Coloque a quantidade de letras que tem a sua palavra secreta. Escolha um tema. Então, são palavrinhas que indicam uma ordem. Então, vocês podem escolher a proposta 1, que é gravar a receita preferida. Ou, se não quiser gravar o vídeo, escrevam na folha pautada as regras da sua brincadeira preferida. Certo, pessoal? Vai ser bem legal. Conto com vocês!